Boa tarde. É com muita alegria que nos encontramos reunidos para o quinto webinar de esportes aquáticos, uma mesa virtual de interação entre profissionais que respondem por atletas, eventos, gestão, educação e assuntos variados que sejam pertinentes às modalidades aquáticas. Nosso objetivo principal é contribuir com informações, opiniões e reflexões sem julgamento de valor que possam, em alguma medida, construir novos horizontes profissionais e acadêmicos. Meu nome é Suzane Boom, sou profissional de educação física, especialista e palestrante em nado artístico. Hoje, juntamente com Camila Lazzarini do Inspara, professor Paulo Rogério da ABDA Rio e o mestre em educação física da UERJ, professor Ricardo Cabral, temos a honra de receber Dr. Fernando Cruz, médico pediatra, palestrante, coach e atual vice-presidente de formação de atletas do Comitê Brasileiro de Clubes. Nosso encontro está programado para ter aproximadamente 1 hora e 30 minutos de duração. Solicitamos aos espectadores que mantenham seus microfones fechados, utilizem o chat para escrever suas perguntas ou ponderações, que daqui faremos o melhor para que todos participem. Lembrando que estamos gravando todo o evento e depois ele será disponibilizado no YouTube. Quem tiver interesse em participar do nosso grupo de correspondência e receber, além dos links de participação do webinar, o link do YouTube e os materiais acadêmicos que estão sendo produzidos a partir desses encontros, escrevam no chat o seu endereço de e-mail com a palavra "eu quero". Também quero agradecer aqui que temos como convidado o Dr. Alexandre Zwicker, secretário municipal de esportes de Bauru, que também vai estar aqui convidado a fazer parte da nossa mesa. Desde já agradecemos a disponibilidade de todos que aqui se encontram, doando um pouco do seu tempo e de suas experiências profissionais e pessoais. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada por aceitarem estar aqui, compartilhando os seus conhecimentos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ricardo. E todas as pessoas que já estão presentes aqui participando do nosso grupo de estudos na nossa tarde de hoje. Então, vamos começar? Camila, com você. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande receber o Dr. Fernando Cruz, que apresenta um currículo extenso na área médica e também na área de gestão esportiva, como a Suzane já trouxe aqui também. Acrescentando ainda que ele é escritor e palestrante, é atual vice-presidente da formação de atletas do CBC, cargo que empodera a estar aqui conosco hoje, e nesse momento bastante peculiar que estamos vivendo no cenário mundial, e que afeta vários setores da nossa sociedade. Presidente, qual tarefa ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira até agora? Olha, Camila, ninguém vive 68 anos impunemente, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, né, para justificar a presença no planeta aqui, né? Bom, eu comecei a minha carreira médica em Porto Alegre, depois de estudos, e durante a minha formação médica, paralelamente, eu participava de atividades no clube, no meu clube social, que era a Sojipa de Porto Alegre. E foi desenvolvendo as duas coisas quase que paralelas, né? Então, depois eu comecei a participar da diretoria como convidado. Em 2006, eu fui eleito presidente da Sojipa. Até hoje, por uma dessas coisas da vida, eu sou o único presidente que não tem origem alemã na Sojipa, né? A Sojipa é um clube de origem germânica, conservador, e eu, em 159 anos lá, que nós estamos completando a Sojipa, eu ainda sou o único que não é alemão lá. Então, um português não aterrissou na Sojipa lá, e foi ficando. Na parte médica, eu me dediquei à pediatria, eu tenho especialização em medicina do adolescente, que é a ebiatria, tenho também algumas outras situações de regulação. Então, trabalhei, a regulação nos dá muito assim, aspecto administrativo, né? Muitas noções de distribuição de recursos, então, para a saúde. Mas eu, à medida que fui evoluindo, né, fui convidado para, então, Confederação Brasileira de Clubes,
que era a CBC, que foi criada em 98, e acabei chegando à diretoria. Então, eu acho que sempre, nesse meio tempo, fui escrevendo algumas coisas, no início da área de pediatria, da minha área de residência médica e da minha formação. Depois passei também a escrever alguma coisa sobre liderança, que eu fui juntando a minha carreira médica com a carreira em clubes e vendo que, basicamente, a minha vida era o desenvolvimento de pessoas. Como pediatra, desenvolvendo crianças, depois no clube, desenvolvendo atletas, equipes campeãs, né? Então, eu acho que eu me encontrei, as duas coisas se completaram, né? E hoje eu digo que a minha maior paixão, assim, é o esporte. Eu me dei conta que grande parte da minha vida eu me dediquei a estudo de doenças. E eu achava que eu era um profissional da saúde. E hoje eu vejo que no esporte eu me sinto trabalhando com saúde, porque a gente desenvolve não só campeões, não só atletas, mas desenvolve pessoas, no seu sentido mais amplo, né? Então eu diria que a minha maior realização está por vir ainda. Isso é muito comum nos atletas, né? A gente ganha o campeonato, festeja, fica de olho no outro, né? A próxima medalha sempre é a mais importante, né? Eu me sinto assim, agora eu me sinto plenamente realizado, porque continuo exercendo a medicina, bem menos, faço um plantão por semana só, abandonei o consultório, me aposentei, mas o esporte está me dando toda aquela gratificação que eu, durante tantos anos, tive como médico, e agora no esporte. Então, eu diria que a minha maior realização é essa mesmo, de ter a oportunidade de influenciar a vida de tantas pessoas e conduzi-las no caminho do bem, e até umas medalhinhas de vez em quando, que não faz mal a ninguém, né? Em suma, é isso. Maravilha, maravilha, muito obrigada. E o senhor pode explicar em linhas gerais o que é o Comitê Brasileiro de Clube, as suas Então, origens, como que a instituição isso. chegou a esse status que tem hoje? Então, em 1998, surgiu a Confederação Brasileira de Clubes. Por isso que muitos ainda se referem ao CBC, né? A CBC ainda no gênero feminino, porque era a Confederação Brasileira de Clubes. Com o passar dos anos, e essa confederação se dedicava àqueles problemas comuns de todo o clube, gestão, as relações com os associados, como manter o sócio, fidelizar o sócio, as questões com economatos, com essas questões de isenções de impostos, né? Mas nós fomos vendo que realmente os atletas eram formados nos clubes, né? Nós começamos a ver que, ao contrário de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que utilizam as escolas e as universidades, no Brasil, né, essas entidades que são mais que centenárias, são mais de 200 clubes no Brasil, com acima de 100 anos, a formação é pelos clubes. Então, em 2011, nós fomos reconhecidos como parte integrante do Sistema Nacional de Desporto e colocados em igualdade de condições com o Comitê Olímpico do Brasil e com o Comitê Paralímpico do Brasil brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Então, o que aconteceu? Paralelamente a isso, criou-se a FENAClubes, que é uma entidade sindical de terceiro grau, que passou a cuidar desses aspectos gerais dos clubes, e o então chamado, a partir de 2011, Comitê Brasileiro de Clubes, passou então a trabalhar especificamente na formação de atletas. E com a Lei Pelé, nós passamos, por força de lei, a receber 0,5%, 0,5%, então, de todas as apostas da loteria. Isso a partir de 2011. Nós passamos a receber esses recursos, mas enquanto não saiu a regulamentação dessa lei, o CBC optou, então, por não descentralizar esses recursos. Nós recebemos até muitas críticas, mas foi só a partir da portaria ministerial número 01, em 2014, que definiu o percentual que era destinado às despesas administrativas, o que era para ser encaminhado a esporte olímpico, o que era para ser para esporte paralímpico. A partir daí, então, é que nós começamos a distribuir os recursos e que em 2015, então, surgiu o primeiro edital. Então,
isso teve como efeito colateral um aporte de recursos que ficaram represados durante esse tempo todo, de 2011 a 2014, os recursos da loteria entravam, nós só começamos a usar, então, esses recursos em 2014. Então, a maneira de fazer isso, nós começamos a pensar, se o CBC pegasse esses recursos e pulverizasse para todos os clubes, de uma forma assim, assistencialista, vamos dizer assim, não teria impacto nenhum, seriam muitos clubes recebendo pouco dinheiro. Por outro lado, se a gente concentrasse os recursos em muito poucos clubes, os clubes realmente formadores de atletas olímpicos e paralímpicos são relativamente poucos, se a gente considerar o universo de clubes do Brasil, que são em torno de 11 mil clubes. Né? Então, também seriam colocados recursos onde talvez eles não fossem assim tão fundamentais. Então, a partir do primeiro edital, o edital de 1 a 4, 1, 2, 3 e 4, eles se destinavam basicamente a reequipar os parques esportivos dos clubes com vocação de formação. Então, por exemplo, a Sojipa teve aprovado um projeto para uma pista olímpica. Hoje a Sojipa tem uma pista olímpica com certificação internacional e está colocada entre as melhores pistas do nosso continente e talvez do mundo. E assim por diante. Outros clubes receberam também, o Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo, recebeu recentemente uma piscina. Né? Então, e assim por diante. Em todo o Brasil foi feito, os primeiros editais eram para recursos, para melhorar os equipamentos e materiais dos clubes. Depois nós partimos para os editais 5 e 6, especificamente, para RH, recursos humanos, ou seja, tínhamos os equipamentos, agora tínhamos que ter, então, subsídios para bancar esses técnicos, né, preparadores físicos, auxiliares, que é o que realmente trabalham na formação. A grande preocupação do CBC sempre foi que o recurso, ao contrário do que acontece ou acontecia, pelo menos historicamente no Brasil, e aí a Suzane, como atleta, sabe disso, os recursos dificilmente chegavam lá na ponta, né? Os recursos iam lá da esfera federal, estadual e mesmo municipal, mas dificilmente se tinha a condição de colocar o recurso lá na ponta, lá no atleta mesmo, ao menos na grande maioria, né? É claro que em locais isso acontecia, né? Então, nós fizemos esses editais e com a preocupação de que fosse lá na ponta. Então, passamos a bancar também parte dos recursos, salários dos técnicos. E aí, para a formação de atleta, não se forma atleta sem competição, né? O atleta precisa de competir para ser formado realmente, atingir nível técnico olímpico. Então, surgiram os campeonatos brasileiros de interclubes, que então o CBC centraliza os recursos diretamente, paga hospedagem e passagem para atletas, atualmente até árbitros de confederações também, para que se realizassem os campeonatos. Então, o nosso sistema de formação, o nosso plano de formação abrange esses 3 eixos: o eixo dos equipamentos, de materiais, o eixo das competições e o eixo, então, do RH. Então, como é que são feitas essas distribuição de recursos? Como é que se faz o programa? Todos os anos, paralelamente, antes de lançar o edital, por ocasião do Congresso, nós realizamos o nosso seminário de formação esportiva, Seminário Nacional de Formação Esportiva, onde ouvimos os clubes formadores e ali, então, de maneira assim, muito democrática, os clubes trazem as suas necessidades. Então, a gente lança os editais baseados desses seminários. Né? E depois, então, se os clubes apresentam os projetos, eles passam por um colegiado de direção, que nada mais é do que uma comissão de seleção, e aí é distribuído. Basicamente, assim, a gente pode entrar em detalhes em cada uma dessas etapas, né? Mas, em linhas gerais,
foi assim que surgiu o Comitê Brasileiro de Clubes, lá da Confederação, baseado em uma preocupação com toda a estrutura do clube e agora focado especificamente na formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Perfeito, muito obrigada. Já até entrou um pouquinho, eu vou dar a palavra para o Paulo, que acho que já está bem de acordo com o que você vai seguir aí, né, Paulo? Eu queria fazer só uma perguntinha, posso fazer? Claro. Claro. Doutor Fernando, eu queria só, voltando ainda o foco para os clubes, não vamos adiantar as perguntas, que o Paulo vai fazer algumas, depois a gente vai fazer também, mas eu sei que não, talvez se eu não tivesse esses dados agora, mas em respeito à formação, a gente entende que a formação do atleta, até segundo a própria literatura, ela coloca muito isso, a formação do atleta ela é praticamente dividida em 4 fases. Uma é a fase de iniciação, né? A outra fase seria uma fase de aperfeiçoamento dessas, né, habilidades, dessas valências importantes. Depois a fase de desenvolvimento e uma fase que seria o último nível, né, que seria já do atleta olímpico, seria a fase de manutenção daqueles padrões, né, de desenvolvimento e treinamento, objetivando os melhores resultados, né? Em termos de clubes, né, você teria, quer dizer, você acabou de dizer que a gente tem um universo só de clubes centenários, mais de 200 no Brasil, não foi isso? Que a gente colocou. A gente existe uma série de outros clubes. Em termos de percentuais, que percentual estariam os clubes no Brasil hoje em dia trabalhando em cada etapa dessa especificamente? Mas é claro que a gente pega aí um Esporte Clube Pinheiros, um Minas Tênis Clube, a própria Sojipa, talvez trabalhe em todas essas fases da formação do atleta, mas tem clubes que não chegam no andar de cima, não é? Se mantém no andar de baixo. Esse percentual, como estaria distribuído mais ou menos hoje no Brasil em relação aos clubes, dentro desses parâmetros de formação? Não sei se a pergunta é muito complexa, eu teria esses dados, mas mais ou menos você deve ter uma ideia. A gente tem uma ideia, até agora, assim, pelos dados do último edital, da manifestação de interesse pelo último edital, a gente já pode supor isso, porque uma das condições para que o clube se habilite a participar dos editais é a sua capacidade técnica, né, operacional e financeira também, mas assim, e a própria tradição. Por exemplo, dificilmente a Sojipa vai ter algum projeto aprovado para remo, porque não tem. A Sojipa, todo mundo sabe, atletismo, o judô, que é assim, o nosso, em termos da Sojipa, o principal esporte hoje mais evidência, tem lá esgrima, ginástica rítmica, tem outras. Tem especificidades, né? Então, tem isso. Agora, por exemplo, o Grêmio Náutico União, eu falo dos clubes de Porto Alegre, porque é a cidade que eu tenho mais conhecimento. O Grêmio Náutico União, por exemplo, tem uma ilha, tem 4 sedes, tem tradição na natação, no remo, tem títulos. Então, o clube tem que mostrar a sua capacidade técnica e tradição com o esporte, né? Senão a gente vai fazer assistencialismo. Vamos dar uma piscina para o clube e tal, mas como é que a gente vai ter certeza que aquela piscina vai ser usada para a formação e não para utilização simplesmente de associados, que é importante também, é o que sustenta o clube, mas não é o objetivo do CBC. Então, para esse edital número 8, nós tivemos 37 clubes aprovados. Então, clubes que mostraram essas condições todas. De todas as regiões do Brasil, nós temos clubes da região norte, do norte não teve um agora, mas do nordeste temos clubes, a concentração sempre foi sul-sudeste, né? Sul-sudeste. Já temos hoje, né, Yacht Clube da Bahia, o Esporte Recife, temos uma série de todas as regiões do Brasil, praticamente, centro-oeste. Mas você considera esse percentual pequeno comparado com o montante de clubes ou não, na sua opinião? Ele tende a crescer ou como é que está? Tende a crescer pelo apoio, né? Porque nós começamos, nós não tínhamos essa quantidade de clubes, né? Assim, antes, na era, vamos dizer, antes do CBC, se a gente fosse ver clubes realmente formadores de atleta, e entrasse lá numa escola de formação, né, de iniciação, e saísse até um atleta com índice olímpico, nós podíamos contar nas mãos do dedo. Era a Sojipa, o Grêmio Náutico União Porto Alegre, os clubes de vela de lá, Jangadeiros, Veleiros, depois Minas, Pinheiros, outros clubes de São Paulo, né? Eu não vou citar outros para não esquecer ninguém, mas assim, vamos pegar. Mas era assim, 5, 6 clubes. O Confal, por exemplo. O Confal
foi um conselho de formação de atletas que surgiu lá ainda no tempo da confederação. A gente começou a se preocupar com formação. O Confal tinha 6 clubes. Tinham 8 clubes e 4 eram do futebol. Apesar da gente não, a legislação, a Lei Pelé não permite que a gente isso para o futebol. Então era Corinthians, Fluminense, Vasco e Flamengo, mas por esportes aquáticos, ou outros esportes olímpicos que não o futebol. Mas tinha 4 clubes, assim, notoriamente associados ao futebol e não tinha clubes sociais esportivos, né? Então nós começamos com 8. E hoje nós estamos aí com 37 clubes em condições. Estamos falando de 2010, 11 para cá. Então, eu acho que isso é um avanço, né? Eu acho que é um avanço, mas eu diria assim que o universo talvez esteja em torno, talvez exagerando, de 50 clubes que tem essa condição, assim, que me perguntasse. Um número assim... Passar por essas fases todas da formação, né? Né? Que da escolinha até o... Perfeito. Pode ligar seu microfone, por gentileza. Obrigada. Primeiro, queria dar parabéns ao Dr. Fernando. Nós estivemos recentemente conversando. Eu acho que o CBC hoje ele é um grande facilitador de transformação social aí no esporte nosso. Sem o CBC, eu não sei efetivamente como estaria hoje o nosso esporte. Assim, e o CBC é interessante, o Dr. Fernando ainda ele usou bem as palavras, a hora que ele falou que a ideia do CBC não é ser exclusivamente dar dinheiro a qualquer clube, mesmo que ele não precise, mas a ideia do CBC é fomentar o esporte, a prática esportiva aí de ponta a ponta, né, de A a Z, desde a escolinha até aí um alto rendimento. Isso eu estou acompanhando com o CBC, eu acho assim, sem o CBC hoje é uma realidade, sem o CBC hoje os campeonatos nacionais estariam quase que falidos ou poucos existiriam. Haveriam alguns esportes, algumas categorias, algumas modalidades e nem todas seriam na grandeza que é hoje o CBC. Então, na verdade, assim, é de extrema importância a organização que o CBC vem trazendo, a formação que o CBC vem fazendo, e sempre o CBC se preocupa muito com distribuir a informação, né? E isso é de extrema importância, até para os clubes se entenderem melhor, né? Eu sou do interior de São Paulo, não estou falando que eu moro num lugar longínquo, de difícil acesso, mas para que aconteça alguma situação, para que haja alguma disputa, eu preciso viajar. Eu não sou de um grande centro como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Porto Alegre, então eu preciso viajar e isso o CBC facilitou aí muitos dos clubes. Eu sou da origem de um clube hoje que ele é provavelmente o clube que mais tem títulos em campeonatos brasileiros, que é a BDA, e em decorrência também do CBC o CBC vem ajudando os campeonatos. Então, na verdade, a linha que o CBC vem atuando é de extrema importância e se não fosse o CBC hoje, eu não sei exatamente como estaria o cenário do esporte brasileiro. Isso aí, obrigada, Alexandre. Paulo, com você. Vamos lá. Desculpa, Alexandre, concordo com você. Falar alguma coisa, não? Não. Não, então vamos lá. Paulo, desculpa. Alexandre, concordo com você 100%. Sem CBC hoje, o cenário do esporte nacional, das categorias de base, praticamente seriam zero. Na modalidade que eu trabalho, seria zero. Tá? Presidente, vou fazer uma pergunta para o senhor seguinte. Sendo a missão do CBC formar atletas olímpicos e paralímpicos por meio dos clubes, você pode explicar como se consolidou o programa de formação de atletas olímpicos e paralímpicos? Como são escolhidos os projetos para serem contemplados e de que maneira eles são implementados e executados? Bem, de certa forma, alguma coisa eu já adiantei, né? Começamos, então, com os equipamentos, depois evoluímos para o RH e depois as competições, e hoje está formatado de um programa. Esse programa, ele é definido basicamente no seminário, todos os anos existe o seminário durante o congresso, e esse congresso é que dá as linhas. Por exemplo, esse edital número 8, vamos dizer assim, ele tem algumas premissas que são colocadas, né, para que sejam para dar continuidade. Então, eu dando uma ideia de como foram colocadas essas premissas,
já dá para ter uma ideia como é que a gente seleciona, como é que escolhe como vai acontecer. Então, esse projeto do edital 8, a primeira ideia nossa era dar continuidade ao que tinha sido desenvolvido no primeiro ciclo olímpico, então até 2020, para que o clube tivesse a garantia de que esses recursos são contínuos. Então não adianta a gente começar a dar um recurso num ano, no ano seguinte o clube não sabe se vai ter o recurso, já contratou o profissional. Então sempre nós trabalhamos com um ciclo olímpico, né? A estabilidade no programa, então, também é outra premissa que a gente quer mantendo, então, agora de 21 até 24, o clube receba pelos 4 anos. Também fizemos uma nova flexibilização, ou seja, o clube pode contratar os treinadores para mais de uma modalidade, eles não precisam ser exclusivos, ele pode até usar profissionais que ele já tem, então tem muita flexibilidade na utilização disso, né? Outra novidade que a gente conseguiu colocar esse ano, o clube pode usar os rendimentos obtidos desses recursos, esses recursos são repassados ao clube, fica numa conta poupança, e ele vai utilizando conforme a necessidade, e aqueles rendimentos, pela força de lei, eles eram obrigatoriamente a ser retornados para o CBC. Hoje o clube pode usar isso também, né? Então, a gente lança, então, o edital, que hoje chama-se uma convocatória, né? Lança sobre o assunto, sobre o tema que vai ser sobre as modalidades olímpicas e paralímpicas, e os clubes elaboram projetos. Tem que ser um projeto para 4 anos, que inclua, então, material, equipamento, né? Ou as competições. O edital número 8, ele é basicamente para o RH, para a contratação de profissionais, e parte vai ter também equipamentos. Materiais, basicamente, não só equipamentos, materiais agora. Nós temos, então, essa comissão de seleção, que nós chamamos colegiado de direção, que é uma comissão assim formada por 6 pessoas, o coordenador, até para vocês terem uma ideia, o nosso coordenador é o César Roberto Ranieri, todo mundo conhece ele por Betinho, né? Foi presidente do Pinheiro, é uma pessoa de alta experiência no esporte, ele é o nosso coordenador. Faz parte, então, como membros desse comitê, desse colegiado de direção, que vão escolher, analisar e classificar os projetos. O Andrew Parsons já foi presidente do CPB, hoje ele é do Comitê Olímpico, Paralímpico Internacional, né? André Heller, um atleta medalhista do vôlei, também conhecido. Temos o professor Luiz Cláudio Stanganelli, que anotei aqui para dizer o nome certo, Stanganelli, que é um professor. Sumiu o som. Eita. Vamos esperar o Deu uma Felipe fugida, voltar. deu uma fugida aí no som ali, ele foi mexer, eu acho que deu uma... Vê aqui. Daqui a pouco ele volta. Tá voltando. Voltou. Tá voltando aí. Mas o som ainda está meio... Alô? Som? Estão me ouvindo? Fernando? Sim, voltou. Voltou. Agora Então eu falava do professor Stranganelli, de Londrina, e o outro integrante dessa comissão é o Humberto Panzetti, também uma pessoa conhecida no meio esportivo, aí preside essa associação de secretarias de esporte municipais. Então é essa comissão. Essa comissão analisa os projetos e classifica. E baseado nessa classificação, o CBC faz uma avaliação, primeiro documental, ou seja, esses clubes têm que estar, por exigência de lei, em plenas condições, com suas certidões, com a sua contribuição associativa em dia, cumprir uma série de requisitos, né? E ele, então, esse clube passa a receber ou os benefícios para o clube que não é afiliado, ou então para o clube que é vinculado ao benefício. Em linhas gerais, é isso, né? Não sei se algum detalhe eu posso especificar mais, foi muito amplo. Assim. Vocês podem ter alguma Presidente, dúvida? eu vou fazer uma pergunta assim, alô? Pode falar. Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo. A pergunta é o seguinte, como é que existe o controle da eficácia do gasto, do dinheiro empregado? Existe algum controle? Porque
É muito pessoal essa pergunta. Só o CBC entrega o dinheiro para o clube. Mas qual é a eficácia desse gasto, desse dinheiro? A gente tem algum controle da eficácia desse dinheiro que foi empregado? Olha, nós acreditamos que temos uma condição muito boa disso, porque nós somos sistematicamente fiscalizados pelo TCU e as nossas prestações de contas estão rigorosamente em dia, e temos até assim, uma coisa que, segundo os nossos advogados, é uma coisa muito rara, a gente chegou a receber um elogio do TCU e recomendando a outras instituições que fizessem como faz o CBC. Então, isso, como diz o nosso presidente, dá vontade de pegar aquele parecer e plastificar e botar na carteirinha junto para andar com ele. Né? Mas, assim, nós temos um controle, o controle financeiro é rigorosíssimo, né? Mas, além disso, nós realizamos visitas técnicas e, além da documentação, por exemplo, a Sojipa recebeu uma pista atlética. Então, ela tem que mandar os horários, o cronograma, quantos atletas, como se fosse uma chamada de sala de aula de uma escola, de uma universidade, e tem que comprovar resultados. Então, e tem visitas técnicas, a qualquer momento, chega lá um técnico do CBC e vê se a pista está lá, se tem atletas praticando esporte, se tem um horário. Então, o controle é rigoroso, porque sempre foi, como a gente é oriundo de clube, né, nós sabemos, então, aquela preocupação, e nós lá, do outro lado do balcão, como presidente de clube, tínhamos do recurso chegar lá no atleta, né? E isso, o controle é muito rigoroso e é feito dessa maneira. A documentação ela já foi até mais rigorosa, porque nos primeiros anos da distribuição do recurso do CBC, nós tínhamos que obedecer à lei de convênio do Ministério, do então Ministério do Esporte. Depois nós tivemos aquele apagão, né, da medida provisória 841, né, que foi uma coisa que eu vejo assim, eu sempre procuro ver o lado positivo, né? Eu acho que ali mostrou uma união, né, um desportivo que eu nunca tinha visto. Agora, talvez com o Covid, a gente está vendo algo semelhante, mas naquela época a gente foi uma união, assim, porque a gente teve um baque, a gente nem foi do 80 para o 8, foi do 80 para o 0, né? Então, agora a legislação ficou, nós não temos mais que cumprir as normas de convênio da agora atual Secretaria Especial do Esporte, mas sim as normas de administração pública. Então, fazer prestação de contas. Então, nessa parte a gente está muito tranquilo. Eu até cito vou contar rapidamente aqui uma passagem do nosso presidente Jair, que foi a Minas Gerais, a Belo Horizonte, inaugurar, eu não lembro o clube, eu acho que era o Mackenzie, inaugurar uma quadra de vôlei, e na época quem estava lá era o Bebeto, né? Ele era secretário, e ele, de maneira muito emocionada, relatou ao presidente, em público, assim, que pensou que não ia viver o suficiente para ver o recurso do esporte chegar na quadra. Estava ali na quadra, inaugurando a quadra, centenas de crianças sentadas nas escolinhas no chão da quadra, e o presidente Jair inaugurando a quadra, e felizmente, né, no final das contas, ele conseguiu ver, porque pouco tempo depois ele veio a falecer, deixando uma grande lacuna aí no mundo esportivo, mas ele pelo menos conseguiu ver o recurso público chegar até lá o atleta. Foi uma coisa assim pitoresca, mas que demonstra bem essa nossa preocupação. Obrigado, presidente. Perfeita resposta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Moderação aí. Eu queria, quer dizer, na verdade, talvez ocupar o tempo, Suzane, minha pergunta que eu faria, que ele já praticamente respondeu uma das perguntas, né, que é em relação ao edital número 8, né, de como seria esse edital, ele já respondeu praticamente, né. Eu vou me permitir fazer uma outra pergunta em cima do que o Paulo Rogério fez, e uma preocupação. Depois eu tenho mais na frente, na segunda minha pergunta, eu volto um pouquinho nisso. Doutor Fernando, o Paulo fez uma colocação em relação à eficácia, né? Em relação da aplicação desses recursos. Eu vou discordar um pouquinho do termo eficácia. Eu acho que a eficiência da aplicação desses recursos, ela é, sem duvidamente, muito boa, né? Quando eu falo da eficácia, é saber se o retorno
está sendo positivo em relação à missão principal, que é a formação do atleta. Então, essa avaliação, a avaliação do atleta, se o atleta desenvolveu melhor a sua qualidade, se ele houve uma melhora no seu desempenho, eu acho que isso aí é uma forma que ainda eu acho que não está sendo muito controlada. Que o dinheiro vai chegar na quadra, a gente sabe, vai chegar e chegou e nota 1000 para todo mundo, porque isso aí é uma coisa que o esporte precisava disso há muito tempo, chegar na piscina, chegar no pagamento da comissão técnica, mas no sentido de formação, que é a missão, talvez, que tenha sido colocada da formação do atleta, esse controle dessa formação, o técnico da treino recebeu uma coisa, o atleta ter a piscina para treinar é outra, mas ele está melhorando com a qualidade disso e como isso está refletido isso, se o CBC já criou esse mecanismo de controle, eu dei uma olhada nas metas estabelecidas, né, pelo CBC, tem várias metas ali e eu identifiquei algumas com muita dificuldade de você controlar aquilo para saber se a eficácia realmente foi atingida, não eficiência, mas eficácia sim, se a missão foi exatamente cumprida. Eu queria que você desse uma palhetada nisso, acredito que esteja desenvolvendo trabalho sobre isso, processos, né? Sobre isso daí também, queria que você desse uma palhetada. Se possível, é claro, não sei. Claro, não, essa é uma preocupação nossa, é claro, até porque nós somos cobrados por isso, pela utilização dos recursos, né? Então, assim, nós começamos a distribuir os recursos, então, em 2014, né? Então já estava assim, vamos dizer, na metade do ciclo olímpico, né? Até a Olimpíada de 2016, Rio 16. Então, evidentemente que os atletas que foram à Olimpíada em 2016 não foram formados por nós, em 2 anos não se foram, né? Então, nós começamos a ter essa preocupação. Daí, a nossa preocupação, que para o próximo ciclo olímpico, que é o edital 8, como é que nós vamos fazer a escolha desses projetos? Um dos critérios para escolher esse projeto vai ser o que nós estamos chamando o critério de meritocracia, ou seja, os clubes vão ter que usar o ciclo anterior, 17, 18, 19 e 20, para mostrar os resultados que eles tiveram. Agora, a de 2020 foi adiada para 21, né? Então, vão ter que mostrar na sua história os resultados que eles obtiveram, o número de atletas, campeonatos, número de atletas com índice olímpicos, campeonatos nacionais, internacionais. Então, isso já vai nos dar um parâmetro para eles se candidatarem, né, se habilitarem a usufruir dos recursos para o próximo ciclo. Por outro lado, nós incluímos também no Recursos Humanos do edital 8, o clube vai ter a possibilidade de, entre os técnicos contratados, um gestor de desempenho, justamente para avaliar o desempenho dos atletas e fazer esse histórico e repassar para o CBC, para a gente ver se está tendo realmente. Né? Então, isso vai ter, o clube vai ter parte do recurso, ele vai poder incluir nos seus recursos humanos um técnico de desempenho, para justamente nos dar esses dados. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, com certeza, né? Então, esses são os critérios que já estamos usando. É claro que, além disso, a gente avalia resultados, número de atletas. Nós até estendemos que no início também nós íamos até a categoria imediatamente abaixo da principal, porque pensar na formação não ia até o último degrau, mas como a gente fez um realinhamento do planejamento estratégico, e a nossa missão é formar atletas olímpicos e paralímpicos, temos que desenvolver o atleta, depois que chegar lá ele tem que continuar a sua formação. Então hoje a gente vai de A a Z, então faz todas as etapas. Mas essa é uma preocupação nossa, que tá assim, estamos desenvolvendo já equipes para avaliar esse desempenho, já começando pelo edital 8, a gente já vai ter uma retrospectiva de cada clube, como é que ele evoluiu nesses ciclos olímpicos anteriores. Tá legal. Depois eu vou fazer dando continuidade, eu vou fazer um em cima disso aí, mas mais tarde, acho que o Paulo tem algumas perguntas, eu já sou o próximo a fazer? Não, ainda não, né? Eu estou sem acompanhar aqui. A Suzana me mata, eu vou abrir aqui, que já pagou aqui, ela faz um roteiro bacana pra caramba, e às vezes... Ricardo, você tem que controlar sua ansiedade, Ricardo. Você consumiu a pergunta do Paulo, você quer o convidado só para você, meu amigo. Mas tá tudo bem, vamos embora. Paulo, deixa eu aproveitar essa janela aí. Aproveita, Paulo. O Ricardo está respirando, eu vou entrar. Olha só, uma parte você já respondeu, mas tem uma coisa aqui nessa pergunta que eu acho
que é interessante. Levando em conta os 3 eixos estruturantes no qual o CBC se baseia para promover as condições fundamentais para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos, sendo o eixo 1, as competições esportivas, o eixo 2, a infraestrutura, e o eixo 3, os recursos humanos para o esporte, você pode explicar de maneira simplificada como fica nesse momento a execução de projetos em andamento com eventos de 2020 cancelados, são dos treinos, alguns clubes com redução de profissionais, enfim, como avaliar esse ciclo olímpico 2016/2021, né? 2020, 2021. O senhor conseguiu entender a pergunta? A pergunta, eu acho que literalmente todo mundo gostaria de ter a resposta a essa pergunta, né? Exatamente, é de 1 milhão essa resposta aí. Essa pergunta aí vale 1 milhão, né? A resposta. Bem, nós sabemos que eu acho que a própria Olimpíada em 2021 já há pessoas, eu já ouvi, que duvidam que ela vá se realizar em 2021, em julho de 2021, né? Então, como é que nós estamos trabalhando nisso? Assim? O fato de nós distribuirmos os recursos todos de uma só vez, eu não sei se eu cheguei a detalhar isso, o projeto que for aprovado no edital 8, o clube vai receber ainda no decorrer de 2020, né, até o final do ano, ele vai receber os recursos para todo o ciclo olímpico até 24. Então, ele vai receber o recurso para contratar o seu treinador de esgrima pelos 4 anos, até o próximo ciclo olímpico. Então, ele vai ter garantia da continuidade. Em relação às competições, nós tínhamos previsto lá no nosso seminário de formação de 2019, em novembro de 2019, nós tínhamos como meta 276, se não me falha a memória, 276 campeonatos brasileiros interclubes. Evidentemente que com essa paralisação isso é impossível, mas nós temos esperança de fazer um pouquinho mais da metade, um pouquinho menos da metade, trabalhando com a seguinte hipótese: nós precisamos de 60 dias para botar a rodar isso. Então nós estamos divulgando aos clubes que no momento que for evoluindo o controle da pandemia, nós vamos precisar do mês em curso e mais 60 dias. Por exemplo, se a gente chegar agora dia 20 de junho e tiver sob controle, então 20 de junho é o mês, vamos ter julho e agosto, setembro nós temos condições de colocar a rodar os campeonatos brasileiros, ter clubes. Agora, a dificuldade é adivinhar como vai ser esse controle. Por exemplo, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, está numa situação estabilizada. Nós estamos já caminhando, já tem clubes abertos, a Sojipa, o Grêmio Náutico União, os clubes de futebol já estão em treinamentos ainda, com os cuidados, com protocolos, mas tem clubes de outras regiões que não, e o campeonato é brasileiro, e o nosso país é um continente, né? Isso é a mesma coisa que a gente querer fazer um campeonato na Europa, né? E as condições de Portugal são diferentes da Áustria, são diferentes da Alemanha, da Noruega. Então, mantidas as devidas proporções, nós temos uma situação assim. Então, nós estamos preparados, o CBC, para em 60 dias, quando as autoridades de saúde liberarem, né? A gente já começar, em 60 dias se bota. Campeonato de tênis, por exemplo. Digamos, os atletas já estão treinando. Tênis é uma modalidade que pode ser colocada. Ele pode treinar isolado, não tem assim contato físico, né? Então, se, por exemplo, tivermos clubes para fazer um campeonato de tênis e a confederação julgar que tem condições, setembro pode ter um campeonato brasileiro de tênis. Agora, judô, por exemplo, é uma situação mais complicada. Tem contato, né? Eu não sei se eu respondi, a gente acaba passando um pouquinho, mas basicamente é isso. Nós estamos aguardando as condições de saúde melhorar, mas estamos nos preparando e em 60 dias nós colocamos as competições a rodar e temos a esperança de fazer aí uns 60, 70 campeonatos ainda em 2020. Perfeito.
Doutor Fernando, é o seguinte, no final, se tiver um tempinho, eu queria falar com o senhor sobre doping. Não estava previsto, mas se tiver um tempinho, como o senhor é médico, Estou à disposição. gostaria muito de falar com o senhor sobre esse tema aí, se meus companheiros aí permitir, porque como o senhor falou, meritocracia, no edital, questão de resultado, não sei o quê, se sobrar um tempinho, a gente falaria esse tema lá no final. Muito obrigado pela resposta, fiquei muito satisfeito. Ricardo? Você tá muda, Su? Vou ler aqui a pergunta da Roberta. Desculpa, estou aqui. Essa Roberta é Roberta Perillier, desculpa, técnica do Flamengo, de nado artístico. Foi gestora na Olimpíada, Rio 2016. Obrigada, Roberta, por estar aqui fazendo a pergunta. Vai, Camila. Vamos lá. Bem-vinda, Roberta. Sobre as datas das competições possíveis para o ano de 2020, o CBC está considerando o tempo de preparo dos atletas, melhor definindo, considerando o estado de destreino da maioria dos atletas? Sim, nós estamos considerando tudo. Eu digo assim, essas condições são as nossas condições. Nós precisamos desse tempo mínimo de 60 dias. Agora, evidentemente, que depende da confederação, os aspectos técnicos dos atletas, isso, as condições vão ser ditas para nós. Nós não temos como parametrizar isso, né? Então, eu falei assim, o critério que nós, enquanto CBC, precisamos desse tempo para colocar a rodar um campeonato. Agora, evidentemente, se não tiver atletas treinados para isso, o prejuízo vai ocorrer, né? Então, isso é uma previsão, como o CBC se prepara para enfrentar esse problema, dessa maneira. Agora, evidentemente, depende de outros fatores, né? Que fogem ao nosso controle, né? Não sei se eu respondi para a Roberta. Certo. Muito obrigada. Pode seguir agora, Ricardo, por favor. Fernando, bom, a primeira pergunta era em relação ao novo edital, que é o número 8, que você já respondeu bastante. Acho que eu não vou nem voltar a fazer essa pergunta, se você quiser fazer algumas colocações mais em cima disso, mas eu queria só pegar um gancho do que você colocou. Claro que você já deu um prazo de 60 dias, a Roberta fez uma pergunta interessante em relação à destreinabilidade, e eu ainda coloco ainda a desigualdade competitiva, que você procura algum calendário agora, ter uma desigualdade competitiva, as condições sociogeográficas diferentes em relação à pandemia, em relação ao pico ou não pico, seria meio forte se pensar nisso agora, acho que antes da poeira abaixar. E a minha pergunta vai um pouquinho em cima disso. A CBC ela recebe recursos baseados na loteria que foi do ano anterior, não é isso? Se eu não me engano, né? Quer dizer, baseado nesse recurso. Os recursos, eles entram mensalmente. Mensalmente os recursos. Então já existe uma garantia. Existe uma garantia desses recursos. A gente não sabe se eles aumentam ou diminuem em função dos jogos, né? Do pessoal jogar ou não jogar. Esse período de pandemia, a gente não sabe, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que não for utilizado agora, é possível algum plano de ajuste para ser utilizado no ano que vem? Ou essa devolução de grana tem que ser mediante ao novo projeto, ou pode fazer algum tipo de reajuste? A gente chamava antigamente, que há uns anos atrás, de plano de ajuste em relação aos projetos, para serem reutilizados na continuidade do ano, dando prosseguimento a competições que, porventura, não tenham sido realizadas no ano vigente, que é o caso de 2020. Grande parte da garantia que nós temos, que eu vejo com uma preocupação desde o início, né, de que a gente vai realmente ter esses recursos, né? Então, isso é uma garantia que eu posso assim, tranquilizar a todos. O edital 8, ele prevê a utilização de 130 milhões. Esse dinheiro já está aprovisionado no CBC, esse dinheiro não depende de loterias, justamente em função daquele represamento de recursos que eu falei no início, que nós tivemos a lei em 2011 e começamos a utilizar em 2014. Então, esses 130 milhões estão no caixa do CBC. Esse ciclo olímpico 21, 24 está garantido, né? Então, essa primeira parte aí, não temos dúvida disso. A reutilização dos recursos, isso já é uma coisa bem mais técnica, que eu sei que a gente tem que fazer o
o plano de trabalho, o projeto. Então, muitas vezes, o clube não pode reutilizar. As sobras eventuais são devolvidas e é claro que são reutilizadas depois, mas aí tem que ser um novo projeto. Nós estamos agilizando, isso já teve muito mais difícil quando a gente estava vinculado à lei de convênios, agora está mais fácil, mas justamente nós temos esse recurso justamente pelo represamento e pelos projetos que não foram cumpridos e que houve devolução ou houve glosas, que aquilo volta para o caixa do CBC e é reutilizado. Então, essa possibilidade é concreta, sim, mas o edital 8 está garantido. O dinheiro está lá, os 130 milhões. Que bom. E ainda, e a minha segunda pergunta é, voltando um pouquinho na formação, se eu fosse fazer hoje, agora, os famosos PowerPoints, né, ia colocar o atleta ali no meio, né, e no entorno dele várias setinhas apontando para ele, com várias organizações, instituições que interferem nessa formação. Deu para visualizar, né, aqueles PowerPoints, né? Então, na formação do atleta, a gente sabe que interferem, né, influenciam uma série de coisas. Na fase inicial, obviamente, já tem família, você tem o aspecto de amigos, a influência, aquela coisa toda. Mas os clubes, eles no Brasil, como você colocou bem no começo, ainda são as principais células esportivas e vão continuar sendo, até por uma questão cultural. Infelizmente, nós não temos, na nossa questão cultural, a formação de atletas na escola ou na universidade, ela é inexistente praticamente. Pode até existir, mas é um traço de estatística, eu acho que ela chega a ser traço. Mas a gente vem no entorno do atleta, né, no influenciador, a gente vem aí os clubes com a principal célula. E no entorno também dos clubes, a gente vê, do atleta, a gente vê aí hoje em dia as federações, as confederações, o CBC, e agora nessa missão do CBC, que é formar atleta olímpico, ainda tem o Comitê Olímpico Brasileiro. Ou seja, tudo isso ali, ele joga as setinhas ali em torno da formação do atleta. A pergunta que eu faço é o seguinte, não está existindo, talvez, um atropelamento de funções, ou se está existindo uma ligação, um link dessas instituições trabalhando em um conjunto, tipo, o Ministério dos Esportes é outro, que agora é a Secretaria, o Bolsa Atleta trabalha, existe algum vínculo com a formação de atletas, vindo no CBC, se existe esse controle. Eu sinto que ou não existe, ou não está sendo muito divulgado, um link dessas instituições trabalhando na formação do atleta. E como o Alexandre Zwicker colocou no começo, no caso, eu vejo confederações hoje em dia que já estão praticamente não respondendo pela sua função principal. Quer dizer, tem confederações que não organizam mais as competições nacionais, porque agora ficou a cargo do CBC, e a emissão de atletas, a preparação física de atleta, a preparação técnica, está sendo por conta do COB, e talvez esteja entrando no CBC. Então, existe um alinhamento em determinado momento dessas instituições na formação do atleta, uma discussão nesse sentido? Eu acredito que sim, nós temos o Comitê Olímpico do Brasil, dá o suporte para as confederações, né? Mas não trabalha com formação propriamente dita, né? Ele já pega os atletas prontos para a competição, né? Até onde eu entendo, assim, a formação mesmo é o clube que faz, né? E isso o CBC está trabalhando diretamente com os clubes. Nós estamos trabalhando junto com as confederações, nós não estamos, nossa missão não é substituir as competições das confederações, nós chamamos as confederações, tivemos reuniões, eu participei da maioria delas, com todas as confederações, pelo menos a grande parte delas, e colocamos para eles o suporte que a gente pode dar para inserir no nosso calendário dos CBIs. Então, na verdade, algumas não são substitutas, não tem modalidades, e especialmente categorias que as confederações continuam fazendo seus campeonatos. É que as confederações, elas são muito heterogêneas, né? Nós temos confederações assim altamente organizadas, temos confederações nem tão organizadas, umas com mais dificuldades, outras com menos, né? Não é assim uma coisa... cada modalidade esportiva tem a sua realidade própria, né? E cada estado tem a sua realidade própria também. Eu acho que a gente está buscando isso, para que não haja nem superposição de tarefas e nem aquela coisa do ditado aqueles, os nossos avós, que cachorro com 2 donos passa fome, né?
porque um pensa que o outro vai dar, o outro não dá. Então, nós estamos procurando evitar isso, né? Nós chamamos as confederações e algumas ligas também, para que dessem a sua colaboração, participassem, mas a ideia é que não haja nem superposição e nem deixar órfãos aí pelo caminho, né? Eu acho que a gente tem essa preocupação. Se não está conseguindo ainda é porque não chegou a hora, mas essa preocupação existe no CBC, isso eu garanto. Não, Fernando, eu coloco isso não como crítica, não. Eu acho que é excelente. Quanto mais instituições envolvidas na formação do atleta, muito melhor. Eu só vejo, no momento, uma dificuldade, às vezes, de alinhar isso tudo para exatamente, às vezes, não ter essa superposição e algumas delas falam assim, não, isso deixa para o outro que ele já está fazendo e, às vezes, não cumpriu o papel principal. Isso aí, estou dizendo, quanto mais todas cumprirem o seu papel, né, a sua função dentro da organização esportiva do país, né, da estrutura organizacional, né, esportiva, melhor, exatamente. E eu coloco, voltando àquela minha pergunta que eu fiz, as 4 fases da formação. A manutenção é a última fase, o Comitê Olímpico Brasileiro, ela interfere diretamente e por necessidade. O Comitê Brasileiro de Clubes também está começando a trabalhar na formação nesse sentido. E as outras áreas da deliciação, o desenvolvimento, né, e o aperfeiçoamento também são importantes. Legal. Isso é o que eu queria saber, se existe essa ideia. Está respondido plenamente. Ô, Ricardo, deixa eu fazer um comentário em cima do que você falou. Eu concordo com o que você está falando, mas, na verdade, hoje, você precisa do CBC e dos clubes na formação, porque os demais atores não estão participando. Os únicos atores que estão participando são os clubes e o CBC. Os demais atores não participam. Não minta, a Secretaria de Esporte chega com Bolsa Atleta. Os demais atores não participam em nada de formação. Entendeu? Bom, isso aí é... o que eu falei? Eu vi, eu tô afastado 3 anos assim do dia a dia. Pessoal mesmo. Mas é uma colocação que eu não posso nem afirmar, nem não afirmar. Não, os atores são esses. Os atores são esses. CBC, clube e o Bolsa Atleta. Acabou o esporte nacional. É esse aí o esporte nacional de base. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta. Então vai lá, fala. É uma afirmação, na verdade, que isso foi algo importante que aconteceu do CBC. Foi até um pedido nosso, quando eu falo nosso da ABDA, isso num seminário do CBC na cidade de Campinas, para a descentralização dos campeonatos brasileiros. Somente as ENADs proponentes dos campeonatos, que eram sedes, né, dos campeonatos, isso é legal para o clube proponente, né, porque está sempre ali movimentando a sede do clube dele, mas de certa forma também para os demais clubes era muito ruim, né, porque eu, por exemplo, a gente ia jogar em Santos e Nebraica, estou falando da modalidade polo aquático, e sem que os pais, os avós, os parentes pudessem acompanhar as crianças no momento que é de festa, né? Querendo ou não, o jogo é uma grande ali entrega de festa, de comemoração, de envolvimento da criança e dos pais. E aí o CBC sempre muito atento aos pedidos, muito próximo aos clubes. O CBC descentralizou os campeonatos e isso foi de extrema importância. Hoje tem etapas no Rio de Janeiro, etapas em Bauru, etapas em São Paulo. E isso não só no polo aquático, mas de tantas outras modalidades. Aí fica mais um grande acerto aí do CBC. Legal, isso é importante. Eu tinha visto, quer dizer, mesmo afastado, eu via que estava concentrando muito no polo aquático, em Santos e na Hebraica, Santos e Hebraica. Eu imagino que os clubes do Rio tivessem muita dificuldade, mesmo tendo subsídio do CBC, acaba envolvendo outras práticas organizacionais, outros cursos também que tem, e perdas de aulas e muitos dias fora, sem dar oportunidade, e fora a oportunidade de mostrar para outras pessoas que existem as modalidades, né, e atrair novos parceiros, né, novos atletas, novas pessoas. Isso é importante, realmente importante. Mas aí entra a medalha de ouro, exato. Então já está valendo isso, essa descentralização também. Desde o ano passado, sim. Aí entra sempre o grande acerto do CBC, que sempre muito próximo aos clubes. Falou, não, vamos atender um pedido aí, que foi uma reivindicação comum, não só da modalidade polo aquático, mas de tantas outras. Porque, além de todo o transporte, eu tenho que mostrar um pouquinho aqui para o diretor do clube, para o associado, para o pai, para o avô, aqui, ó, seu filho está jogando, seu neto está jogando, isso é legal, isso é o esporte.
Legal, legal. A iniciativa foi muito boa. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha que a Roberta está solicitando aqui para o Dr. Fernando, que ele, por gentileza, esclareça um pouquinho mais sobre essa função de gestor de desempenho que o edital número 8 ele permite. Pois bem, a gente sabe que atualmente, para a elaboração desses projetos, é preciso que tenha uma pessoa com qualificação específica para isso. No início, até, os clubes apresentavam dificuldades, porque contratavam pessoas externas ao ambiente do clube, assim, vendedores de ilusões, como eu digo, né? Porque, vamos fazer o projeto maravilhoso, e depois aquele projeto não tinha consistência nenhuma e o clube se decepcionava, e a gente sempre estimulou que os clubes desenvolvessem, pela importância, pela relevância dos recursos que poderiam advir dessas ações, desenvolvessem o seu próprio setor de elaboração de projetos de acompanhamento. Agora passou para essa nova etapa de que nós precisamos, dentro dessa meritocracia, e até para avaliar a eficácia e eficiência do projeto, do programa de formação, avaliar o que está acontecendo, se nós estamos realmente aumentando o número de atletas, estão se formando mais atletas, estão conquistando mais títulos, estamos melhorando nossa posição no ranking. Então, esse analista de desempenho é um profissional que pode ser superposto a essa tarefa do projeto, tem que ter conhecimento do esporte, especialmente da modalidade que o clube está recebendo recursos, mas que ele avalie o desempenho e o acompanhamento do projeto. Bom, então eu vou ter lá um projeto na piscina do Flamengo para natação, e tenho lá 50 alunos, desses 50 alunos, quantos conseguiram o índice para ir para uma Olimpíada, qual é o título que eles receberam, ou então lá em 2024, na Olimpíada, vamos ver os medalhistas, onde é que foi a formação dele, né? Se ele participou dos programas do CBC, então isso requer todo um acompanhamento. Então esse técnico de desempenho vai acompanhar atleta por atleta, clube por clube, e fornecer essa base de dados que vai nos dizer, olha, estamos aqui, hipoteticamente, na Olimpíada de 2028, temos aqui 10 medalhas na vela, e esses atletas que chegaram aqui em 2028 com essas 10 medalhas na vela foram formados em algum programa do CBC, participaram do programa de formação. Então esse é o trabalho pontualmente desse técnico. Espero ter contribuído aí para a resposta. Eu vou colocar até uma coisa, né? Porque como eu estive à frente do Tijuca no nado artístico, desde o primeiro edital, né? O Tijuca Tênis Clube, graças a Deus, ele, talvez até por não ser um clube de futebol, teve condição de estar com toda a documentação ok, e foi contemplado, acredito eu, sempre em consideração a isso. E na época, né, era tudo muito novidade para a gente, eu era técnica e coordenadora do esporte. E foi feito, né, um RH não, foi obrigatoriamente, precisou-se contratar pessoas que trabalhassem para esse projeto, né? E eu fiquei muito próxima do projeto para entender e passar essa parte do que o esporte necessitava, como controlar. E hoje vocês estão criando a possibilidade de ter esse profissional aí, que seria onde eu me encaixaria. Vou levantar meu dedo aqui e vou dizer, olha, eu me candidato, tá? Eu sei pra caramba de projetos de esportes aquáticos. Então, pronto, olha aí, ó. Posso ser contratada. Brincadeira. Mas é muito importante esse profissional de ligação. Eu vou dar aqui meu testemunho aqui na prática, porque muitas vezes a gente estava ali dando treino e a gente precisava resolver alguma coisa dentro do projeto, e só a pessoa que tem a vivência e entende do projeto, e isso não é um profissional qualquer, porque para você ler edital, para você entender todos esses processos políticos, técnicos, né, de toda essa administração, não é tão simples, tem que ser alguém mesmo que esteja ali disposta a interagir com todos esses processos. É muito legal, eu quero parabenizar essa iniciativa, porque eu acredito que isso vai fazer total diferença no desempenho e na execução desse novo edital. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, mais alguma colocação? Porque agora a gente já realmente vai começar a terminar. Se alguém não quiser, eu tenho.
Então vai, Ricardo. Lembra que você tem que deixar um espacinho para o Paulo, tá? Não, pois é, é só mais uma colocação para o nosso amigo aí, doutor Fernando. Na verdade, doutor Fernando, em primeiro lugar, eu acho fantástico a criação da CBC. Eu acho que ele vem cumprir, não uma lacuna, mas é uma instituição a mais para trabalhar na formação do esporte, porque acredito que somando, as coisas devem vir para somar, nunca para dividir. Isso foi uma crítica que eu fiz alguns anos atrás. As instituições devem vir para somar e não no sentido de tirar ou dividir. Isso é importante. Mas uma crítica que eu faço construtiva, não em relação à execução, aos planejamentos, mas em relação à missão do CBC. Porque, veja só, a gente está falando que a missão do CBC hoje em dia está focada no esporte lá, no último andar da formação do atleta, que é a fase de manutenção, né? Passando por aquelas fases todas, iniciação, aperfeiçoamento, desenvolvimento, até chegar à manutenção com o atleta da coisa. Isso daí é o atleta olímpico ou paraolímpico. Quando a gente fala atleta olímpico, paraolímpico, a gente está falando do universo, talvez, de 0,001% da população esportiva mundial brasileira. E quem chega nos Jogos Olímpicos é um percentual ínfimo que consegue se atingir. E eu estou vendo que o foco ou a missão do CBC, ela está muito no sentido do atleta olímpico agora. Eu acho que a CBC deve também ter como missão a formação do atleta e valorizar tanto o atleta na formação, no desenvolvimento, quanto o atleta na manutenção lá. Porque tem um grande percentual, ele não vai conseguir no esporte. É como se estivesse falando da educação no Brasil. O objetivo, a nossa missão no Brasil, do ponto de vista educacional, é formar pós-doutores. Quer dizer, quantos vão ser pós-doutores, né? Mas quantos foram universitários, quantos fizeram o seu mestrado, quantos foram alfabetizados. Então, tudo isso tem o seu valor dentro do processo de formação. A ideia é que a gente, pelo que eu estou vendo no CBC, é que não deveria só valorizar tanto ao máximo só o atleta olímpico ou paraolímpico, né? Mas também valorizar, e principalmente os clubes que trabalham todas nessas fases aí. Eu acho que era uma coisa, pelo menos a percepção que a gente está de fora é essa. Eu não sei se o objetivo de vocês é esse, mas a percepção de quem está de fora, quando coloca olímpico e paraolímpico, a gente já vai logo para o andar do alto, né? E um percentual muito pequeno vai atingir aquilo ali, por N razões. Não, entendi a interpretação, mas eu acho que é uma questão realmente de interpretação. A nossa intenção não foi essa. Tanto é que esse realinhamento, planejamento estratégico, no início, nós não falávamos em atleta olímpico, nós falávamos que o suporte era até a categoria imediatamente inferior à principal, porque não dá para falar em idade, né? Porque uma menina de ginástica olímpica com 15 anos é uma veterana, né? E um tiro ao arco com 40 anos é um principiante, né? Então não pode ser um principiante, pelo menos, né? Então, quando a gente fala na missão, formar atletas olímpicos e paralímpicos, é o caminho todo, né? É chegar lá, no final do processo, é o atleta olímpico. Então, a gente não está excluindo, né? Quando fala no formar o atleta olímpico, não quer dizer que vamos trabalhar só no atleta olímpico, nós vamos começar desde pequenininho. Tanto é que se a gente for olhar o nosso planejamento estratégico, temos lá a missão, temos os nossos valores, os nossos princípios, e lá nós incluímos o propósito, que seria assim aquela coisa maior de toda, né? O propósito. A missão é o que a gente faz, né? A missão de uma instituição qualquer é o que faz, para quem faz e como faz. Já o propósito, ele leva ao porquê da existência da instituição. E o propósito do CBC, ele diz o seguinte, uma frase muito simples, mas que eu acho que pode esclarecer. O propósito do CBC é inspirar para o esporte e formar campeões. Então, nessa frase, eu acho que nesse bojo desse algo maior, o porquê da nossa existência, eu sinto está contemplada essa sua preocupação de lá inspirar para o esporte, né? Até a gente usou muito isso, aquele vídeo, não sei se vocês lembram não vou lembrar exatamente os dados, mas da Olimpíada de Londres, do lançamento da Olimpíada de Londres, que eles falavam que um medalhista olímpico precisa de 8 finalistas. Se tem um medalhista, 8 finalistas. Para ter um finalista, precisa, se não me engano, 300 campeões nacionais. Para ter 300 campeões nacionais, precisa milhares de
de atletas, e para ter milhares de atletas são necessários milhões de crianças inspiradas por esporte. Então, se esse entendimento, Ricardo, foi o teu, é uma falha nossa na comunicação, mas não é isso, nós fazemos tudo. Lá, toda a etapa, a escadinha, lá da criança sendo na iniciação, na escolinha, aí dali saem os atletas em potencial, e aí a formação, quer dizer, essa é a ponta do que aparece lá, formar o atleta olímpico, mas todo o trajeto até ele chegar ao atleta olímpico é contemplado no CBC. Não, com certeza, eu sei que é, eu sei que é, mas a percepção para quem está de fora é que quando você coloca a palavra olímpico e paralímpico, as pessoas já pensam logo, e essa sua frase também que você colocou, inspirar e formar campeões, eu particularmente, né, o campeões de quê? Campeão da medalha, o campeão da saúde, o campeão de participação, o campeão de estar participando do esporte, né? Esse entendimento de campeões, para mim, ele tem uma dimensão maior de entendimento. E isso aí, eu acho que a CBC deve continuar a valorizar bem isso, né? Porque até lá, inspirar a participação e formar campeões, eu conheço muito aí, eu nunca fui campeão de nada e participei do esporte a vida toda, quer dizer, fui campeão algumas coisas ali. A gente tem que inspirar as pessoas a participarem realmente de esporte. O campeão pode ser da saúde, você é médico pediatra, né? O esporte tem esse viés da promoção da saúde, campeão de relações sociais, de você interagir, de você se sociabilizar, então, em um aspecto maior. E a responsabilidade, a função do CBC é muito grande nisso, eu acho fantástica. Eu acho que, por isso que eu falei, uma crítica construtiva de quem está percebendo de fora um outro contexto, né? Não é que vocês não estejam fazendo, não, muito pelo contrário. Ricardo, fique tranquilo, nós, mesmo eventuais críticas, nós entendemos sempre como oportunidade de melhorar. O próprio Alexandre tem o depoimento dele lá, que no seminário os clubes trazem as proposições e a gente está ali. Nós somos Comitê Brasileiro de Clubes, nós somos a nossa origem de clube, ouvinte de clube. Por isso eu me sinto à vontade até para poder fazer isso. Eu não me sentiria à vontade de fazer essa colocação. E todos nós viemos de clube, né? Nós não nascemos de... Assim como a gente nasce de mãe, a gente no Brasil não nasce sem mãe, não nasce a mãe é o clube, né? A gente vem de clube. Não tem um que não tenha vindo de clube. E essa frase, inspirado pelo esporte formar campeões, ele ficou campeões sem o título de propósito, porque é isso, que nós não formamos apenas atletas, nós temos uma ambição maior, o CBC tem a ambição de formar cidadãos íntegros e saudáveis. E, se possível, alguns campeões e alguns fomos medalhistas. Tem que ter, mas claro. Nós formar cidadãos, a importância do esporte, né, como inclusão social, como formação de... O esporte, eu estou chovendo no molhado para vocês, né? O esporte ele cria um clima hostil para drogas, para qualquer deslealdade, né? Eu sempre lembro daquele caso, daquele atleta espanhol lá que numa corrida de country, o Anaya, o espanhol viu que tinha um africano na frente dele que errou a chegada e ele correu atrás do cara e quando podia ter ganho a corrida, né? Ele botou o cara na frente ali. Ele botou o cara na linha, não, ele ia perguntar por que tu fez isso? Eu me sentiria mal com a minha família, com meus colegas, com o meu treinador, se eu ganhasse a corrida dessa forma, né? Então isso é o esporte, né? Isso é o esporte. Isso aí, parabéns. Então tá. Eu vou entrar aqui rapidinho, só antes do Paulo entrar. Desculpa, Paulo, não estão te deixando. Não, fica à vontade, fica à vontade. Só porque a gente viu aqui que o Edson está com a mão levantada, eu queria dar a palavra para ele, caso ele tenha alguma pergunta ainda. Oi. Pode Alô? falar. Você estava com a mão levantada? Estou no som? Está ouvindo? Estamos sim. Não, eu queria só fazer um questionamento ao doutor Fernando, que eu já peguei a reunião um pouquinho atrasada, que eu tive que abaixar o aplicativo. Enfim, durante tanto tempo eu trabalhei como técnico de natação no Botafogo, formando atletas, formando mirins na categoria de base. Se a gente vê muito hoje, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, nas últimas Olimpíadas, levando um quantitativo imenso de atletas para as Olimpíadas e algo mais. Como se, tipo, as Olimpíadas fosse algum laboratório para testar atleta ou coisa parecida. Eu penso mais que isso é para um campeonato sul-americano ou para um campeonato pan-americano. E muitas vezes o Brasil se vangloria de que leva uma das maiores equipes, um maior quantitativo de atletas para uma Olimpíada, perdendo muitas vezes sempre para a China, Estados Unidos,
França e algo mais, mas sempre com quantitativo bem elevado. Enfim, gasta-se milhões, traz quase nenhuma medalha, poucas medalhas por quantitativo que se leva. Isso não é mais válido de investir esse dinheiro que se gasta nessas viagens, com esses atletas para essas Olimpíadas, muitas vezes não chegam nem em semifinais ou coisa parecida, investir na base, em projetos no qual você trabalha a massificação com a criança e realmente levar para as Olimpíadas só realmente atletas que tenham condições de chegar numa final individual ou coisa parecida. Espero que ele tenha entendido a minha pergunta. Eu entendi perfeitamente, mas eu acho que nós estamos alinhados. Talvez a gente não tenha conseguido transmitir isso, né? Mas assim, o termo a missão de formar atletas olímpicos não quer dizer que é só o atleta olímpico. O atleta for olímpico, ele não é vamos dizer assim, mal comparando, um produto, né, que a gente tira do freezer, bota no micro-ondas e sai um atleta olímpico, né? Tem toda a formação e nós passamos por todas essas etapas. O clube tem todas essas etapas de iniciação nas escolinhas, então nós demos suporte. No momento que o Flamengo recebe uma piscina, no momento que a Sojipa recebe uma pista atlética, que tem lá escolinhas, atletas de todas as idades iniciando a sua formação, é claro que para sair um atleta olímpico dali, vão ter milhares de atletas treinando e se formando lá. Eu acho que a gente pensa nisso e contempla isso. O atleta olímpico é uma consequência de todo um trabalho que foi realizado. Ele não é o ponto final, né? Ele é o produto final, mas não é o objetivo. O objetivo é a formação e alguns chegarão lá a ser olímpicos e tantos outros, poucos serão até medalhistas, mas não é o produto final que pode ser tomado pelo todo, né? Eu acho que talvez a gente não tenha sido bem interpretado, mas essa preocupação que tu demonstras aí é a nossa também, né? Perfeito, obrigada, doutor. Bom, então a gente encerrou com a última pergunta. Vamos entrar rapidinho com o Paulo para ele não ficar aí na vontade, Paulo. Tá certo. Fernando, essa pergunta é um pouco fora do... Estava previsto aqui, mas a história é o seguinte. A cultura da formação, essa é o grande valor do CBC, formar atletas, ajudar a formar atletas. Você, como médico, conhece mais do que eu, que o brasileiro gosta de se automedicar. Né? Todo mundo, mamãe dá remédio, vovó dá remédio, todo mundo dá remédio. Seria possível, nos campeonatos patrocinados pelo CBC, existir uma verba para exame de antidoping? Olha, nós já tivemos... Pode falar, por favor. Eu não sei como operacionalizar isso e se é possível, mas o que eu posso te dizer é que nós temos essa preocupação, tanto é que nos seminários, o último seminário já esteve... nós tivemos com a ABCD, né? Isso. Numa parceria com eles, a gente procura fazer essa aproximação. Eu não saberia te dizer agora o quanto isso, tá? Mas a gente tem, assim, contato sempre com a ABCD, desde o início do CBC de 2014 para cá, já trocaram os diretores, né? Mas a gente mantém sempre um cuidado, e nós temos essa preocupação, sim, com certeza temos essa preocupação, e isso é muito bem visto. Eu não sei se a gente pode transformar isso em algum projeto, porque foge ao escopo, né, de formação de atleta, não é diretamente atividade de fim, e os órgãos de controle são muito específicos nisso, mas eu posso até levar isso para a equipe técnica, avaliar a viabilidade técnica e jurídica disso, mas por falta de vontade não seria, né? Falta de vontade é que a gente tem essa aproximação direta com a ABCD, né? Porque isso hoje em dia, como tem meritocracia, você pegar lá o edital, número de pontos campeões brasileiros, dá ponto XXX, e também influi muito em Bolsa Atleta, né? Em resultado de Bolsa Atleta, claro, né? É muita coisa. Se a gente puder ter essa verba aí, não é tão... É um exame caro, mas também não é nada de absurdo que não possa ter. Aí tem que ver se a parte legal permite, a parte jurídica se fecha e conclui. Isso merece um estudo mais aprofundado. Não saberia te dar essa resposta definitiva agora. Tá ok. Fernando, obrigado, hein? Obrigada, gente. Olha, o assunto é extenso, é super relevante, né? Mas vai chegando a hora de irmos finalizando.
Gostaria de parabenizar e agradecer ao presidente da CBC, o senhor Jair Alfredo Pereira, que, tendo enxergado a nova Lei Pelé como uma oportunidade de desenvolver uma política de parceria entre o governo federal e os clubes esportivos sociais, tem sido um líder positivo, agregando conquistas valiosas para o esporte clubístico. Quero agradecer também àquele que me ajudou a coordenar a presença do nosso convidado da tarde de hoje, né? Que sempre me deu oportunidade, enquanto trabalhávamos juntos, de aprender e desenvolver habilidades novas. Paulo Maciel, minha gratidão e reverência. Ele é ex-presidente do Tijuca Tênis Clube, foi sempre um grande incentivador do esporte competitivo. Hoje, né, atua como vice-presidente administrativo e financeiro do CBC. Continua seu empenho para contribuir com o desenvolvimento do esporte no Brasil. Doutor Fernando, meu muito obrigado. Super valioso e esclarecedor os temas abordados. Muitas pessoas que ainda não conheciam o trabalho e a importância do CBC no cenário esportivo hoje, com certeza, puderam se inteirar bastante. Que apesar dos desafios do momento em que nos encontramos, eles estejam apenas, né, eles sejam pontes para chegarmos a lugares mais produtivos. E eu passo a palavra para o senhor para suas considerações e encerramento. Ok, eu quero primeiramente agradecer a você, Suzana, e a todos os participantes, né? E finalizando, eu diria o seguinte, né? Nesse nosso clima de terror aí, de pandemia, né? Misturando um pouquinho o esporte com a saúde, né? Nós temos um outro benefício que pouca gente sabe, né? Às vezes me perguntam assim, mas Fernando, tu és médico e trabalhando com esporte, não era melhor construir hospitais, né? Eu digo, olha, isso é a mesma coisa que a gente começar a construir cada vez mais corpo de bombeiros e em vez de procurar não tem incêndio, né? Então, pouca gente sabe, mas cada dólar investido no esporte economiza de 3 a 5 dólares na saúde. Pouca gente sabe disso, gente. E é muito fácil de entender por quê. A gente está todo dia apavorado com o número de mortos, né, do coronavírus. No Brasil, 300 mil pessoas morrem por ano de doenças evitáveis. Diabetes, infarto e hipertensão, doenças atribuídas ao sedentarismo e que a prática esportiva evitaria isso. Então, gente, 300 mil pessoas por ano, numa conta de padeiro, eu fiz aqui, 820 mortes por dia. Enquanto nós conversamos aqui 1h30, 60 pessoas morreram por doenças evitáveis. Se tivesse atividade física, provavelmente não teria diabetes, hipertensão ou infarto. Então, vejam a importância do esporte, além de tudo que falamos, de educação, formação do caráter, cidadania, como saúde, né? Então, por isso que eu disse que hoje, realmente, eu me sinto trabalhando em saúde. Muito obrigado a todos e sempre à disposição de todos. Obrigada. Alexandre, pode falar também? Fazer suas considerações. A gente agradece ter vindo aqui participar com a gente. Nosso secretário municipal de esporte de Bauru. Muito obrigada pela presença. Claro, sempre um prazer estar falando de esporte, é sempre um prazer aí estar junto com vocês e parabéns pela iniciativa, parabéns aí pelo debate. E obrigado ao Dr. Fernando, sempre aí esclarecedor, e também agradecer ao CBC, que sempre tem uma posição muito ágil, muito prática, e entrega aí ao esporte, né, um grande conteúdo. Não só, quando a gente fala entrega, não quis dizer aí em relação a recursos financeiros, mas o CBC hoje ele é uma grande fonte aí de conhecimento, e isso é de extrema importância. E estamos aqui trabalhando para ver se a gente consegue transformar um pouquinho do esporte e trazer uma sociedade melhor, um pouco mais calma. Eu acho que, além de tudo isso que o Dr. Fernando, esses números que ele falou em relação à causa-morte de complicações aí de saúde, mas aí nós temos também a parte emocional, a parte aí, sociabilidade que o esporte traz, que eu acho que é só o esporte que traz e a cultura. Mas obrigado pela participação, estou sempre à disposição aí para novos convites. Obrigado, boa tarde a todos. Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez, Suzane, Paulo, Ricardo, por poder dividir essa coordenação com vocês. Estou aprendendo bastante e ainda mais conhecendo pessoas também, como o Dr. Fernando hoje. Agradeço mais uma vez pela presença, foi muito esclarecedor.
também Alexandre, e a todos também que dividiram com a gente a discussão de hoje. Aqui a Aline, Cassiano, Edna, Edson, o Frank Dias, da outra vez falou Camila Paineirense no finalzinho da discussão e acabei não conseguindo responder. Um beijo, Frank. Leonardo, Montes Esporte, Regiane, Suzana, também Angélica e Roberta e Tuíla, que estavam também anteriormente, muitíssimo obrigada. E mais uma vez a gente convida também todos vocês que estão acompanhando, né, os nossos webinários, para chamarem pessoas que vocês conheçam, que possam também compartilhar e agregar a essa nossa discussão. E na semana que vem a gente volta, também na quarta-feira, dia 10 de junho, às 15 horas. Muito obrigada. Valeu. Ricardo, Paulo, querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a presença do Dr. Fernando, do Alexandre, né, que trouxeram boas contribuições. E só para reforçar o que o Dr. Fernando falou, hoje em dia a prática do esporte e da atividade física, ela dentro da hierarquia das necessidades humanas, ela está bem posicionada, que o esporte hoje em dia envolve todas aquelas fases, né, das necessidades humanas, que vão desde as necessidades fisiológicas, segurança, autoestima, autorrealização, sociabilização e principalmente da promoção da saúde, que é o que ele colocou com muita propriedade. Parabéns aí, doutor Fernando, pelo trabalho à frente do CBC. Muito legal. Parabéns. E a Zuiker, né, é desnecessário falar da BDA, que continuem firmes e fortes. Paulo? Eu gostaria de agradecer ao doutor Fernando, ao doutor Alexandre, por ter aberto um espaço na agenda para estar aqui com a gente. Ao pessoal que está aí assistindo, muitos são companheiros de borda de piscina, adversários de décadas que eu estou vendo aqui. Então, fico muito contente de ter pessoal possível ter essa conversa com o CBC quase que direta, né? Diretamente olhando, entendendo os conceitos, como funciona a ideia e a missão do CBC. Foi um prazer estar aqui hoje conversando com o senhor. Eu não conhecia, fiquei muito contente de me aprofundar um pouco mais no dia a dia do CBC. Olha que eu tive que dar uma estudada, fui ver lá todo o processo CBC para estar aqui conversando com o senhor, dei uma estudada, né? O doutor Alexandre Zuiker, patrão, estou com a camisa da empresa, bonitão, tá certo? Fazendo aquele lobby bacana, estamos aí, tivemos reunião hoje lá no parque, coisas estão andando, tá? Os meus companheiros aí, os amigos do webinar, a Camila, o Ricardo e a Suzane, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí, não vou falar o nome de todo mundo, mas tem muito técnico de polo aí também que nos ajudou hoje aqui. Gente, muito obrigado e até a próxima webinar.